E aí, pessoal, belezinha? Então, o assunto de hoje é sobre ligações químicas, tá bom? Então, espero que vocês tenham estudado distribuição eletrônica de Linus Pauling, porque, como eu falei, vai ser de suma importância para esse assunto agora, tá? E eu fico feliz em demonstrar essa imagem aqui inicial. Por quê? Pessoal, ano passado, ninguém nunca tinha filmado uma ligação sendo formada e uma ligação sendo desfeita entre átomos. E um grupo de estudantes lá da Inglaterra conseguiu fazer essa proeza, onde eu tenho essas duas imagens, que são dois GIFs, na verdade, de ligações entre átomos sendo rompidas e sendo formadas. Pessoal, lembra lá, todo átomo que compõe um elemento químico, ele vai se ligar com outro para obter uma estabilidade eletrônica. Que estabilidade é essa? Regra do octeto. Lembrando, isso é uma regra, não vale para todo mundo. Tem umas exceções. Se fosse lei, valeria para todo mundo. Por exemplo, lei da gravidade. Se você pular, ou seja, se você ir para cima, a lei da gravidade fala que você tem que voltar para baixo. Então você desce, isso serve para todo mundo. Agora, a regra do octeto não serve para todo mundo, vai ter algumas exceções, mas serve para 98% de todos os elementos. Que regra do octeto fala o quê? Que todo elemento, ele busca a estabilidade ao fazer uma ligação, ou seja, ele busca a configuração eletrônica de um gás nobre. E esse gás nobre vai ter 8 elétrons na sua camada de valência, exceto o gás nobre hélio, que ele vai ter apenas 2. Então, o hidrogênio, lítio e berílio, quando eles se unem, ou seja, quando eles fazem ligações químicas, eles não se contentam com 8, eles só contentam apenas com 2 elétrons na camada de valência. Tá? Como eu falei, existem umas exceções às regras. Então, novamente, pessoal, esses dois GIFs aqui, ó, o comprimento de imagem é 1 nanômetro. Isso aqui é 500 mil vezes menor do que o comprimento de um fio de cabelo. Para você ver o quão minúsculo é essa imagem aqui, certo? Então, pessoal, a ligação química estudada hoje vai ser a ligação iônica, tá? Lembrando, regra do octeto, em uma ligação química, átomos tendem a ficar com 8 elétrons na última camada, porque é a configuração eletrônica de um gás nobre. Todo mundo na vida, pessoal, lembra do contexto social? Todo mundo na vida busca uma nobreza, ou seja, busca subir na vida. Uns conseguem já nascer com isso, que são os gases nobres. Outros buscam de diversas maneiras. Uma dessas maneiras é se juntar com alguém para poder atingir uma estabilidade, seja econômica, seja emocional, aqui eletrônica. Então, um exemplo aqui, eu tenho um sódio, que é um elemento, ele se buscou unir com o flúor, que é outro elemento. Quando eles se unem, eles formam uma ligação. Na ligação iônica, pessoal, vai ser feita por duas espécies químicas, que são eletricamente carregadas. Lembra aí, todo átomo no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso faz com que a carga total do átomo seja igual a zero. Para eu ter uma ligação iônica, eu tenho que ter íons. Existem dois tipos de íons, vou entrar já neles. Um dipolo positivo e um dipolo negativo. Você pense nisso como uma pilha. A pilha tem um polo positivo e tem um polo negativo. É assim que há a ligação química. Um elemento vai perder elétron para o outro. Quando ele perde o elétron, ele está perdendo carga negativa. Se você está deixando de ser mais negativo, você está ficando mais positivo. Então, quem perde elétron aqui, fica com a carga positiva. Já quem recebe elétron, está recebendo cargas negativas. Se você é um ser que recebe cargas negativas para si, você está ficando mais negativo. Então, o ser que recebe a carga negativa fica com a carga negativa. Quem perde a carga negativa fica com a carga positiva. Tá? Então, quem foi que perdeu o elétron aqui? O sódio ou o flúor? Exatamente, o sódio. A carga dele aqui é
positiva. Logicamente, eu nunca vou ter uma ligação iônica com dois com cargas positivas ou dois com cargas negativas. Por quê? Cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Então, sempre que um for positivo, notoriamente, logicamente, o outro vai ser negativo. Então, quem é que recebe elétron aqui? É o flúor. Tranquilo? Então, geralmente, pessoal, a ligação iônica ocorre entre metais com ametais. Daqui a pouco eu mostro uma tabela periódica a vocês e digo quais são os elementos que têm a tendência a perder elétron e quais são os outros que têm a tendência a ganhar elétrons. Tranquilo? Mas por que os metais? Porque eles são bastante eletropositivos. Eu ainda não falei sobre isso para vocês. Vou falar em outra aula sobre tabela periódica, basicamente na aula sobre tabela periódica, periodicidade dos elementos, tá? Mas saibam que elementos que são bastante eletropositivos, eles têm a tendência a perder elétrons. Já os elementos eletronegativos têm a tendência a ganhar elétrons. Então, você está juntando o útil ao agradável. Você está juntando quem quer perder com quem quer ganhar. Tá? Então, os metais, por serem eletropositivos, eles tendem a formar os cátions, que são os íons de cargas positivas, e os ametais, que são bastante eletronegativos, têm a tendência a formar ânions, que são os íons de cargas negativas. Tem uma exceção, pessoal, quando os metais se unem com o hidrogênio, tá? Aí vai haver uma inversão. O hidrogênio é quem vai perder a carga e o metal é quem vai receber o elétron, tá? Por exemplo, o hidreto de sódio. Isso aqui, ó. NaH. Certo? Isso aqui é quando tem um metal junto com hidrogênio. Tem o hidreto de sódio. Mas são exceções. Certo? Belezinha. Então, seguindo, os cátions, ou seja, os íons em geral, são espécies químicas eletricamente carregadas. Ou eles são positivos ou eles são negativos. Para ser positivo, tem que perder elétrons. Tem que perder elétrons. Se for negativo, ele tem que ganhar elétrons, certo? Existem três tipos de cátions. Tem os monovalentes, que a carga dele geral vai ser +1. Tem os bivalentes, onde a carga dele vai ser +2. E eles são os trivalentes, que a carga dele é +3. Pessoal, esse número daqui, esses números, para falar a verdade, indicam a quantidade de elétrons perdidos. Ou seja, se ele é +1, ele perdeu 1 elétron. Se aqui é +2, ele está perdendo 2 elétrons. Se ele é +3, ele está perdendo 3 elétrons. Tá? Fixa isso. O número da carga é a quantidade de elétrons que ele está perdendo. Então, os exemplos são representados assim. Eu tenho a espécie, pode ser X, Y, Z, e em cima dele, no lado direito, vai apresentar a sua carga. Pessoal, se tiver isso aqui, ó, X0 ou X normal, isso indica que a carga dele é neutra, ou seja, é zero. Se a carga é zero, um número de prótons, cargas positivas, é igual a um número de elétrons, cargas negativas. Tá? Se isso aqui for zero, ou seja, se não aparecer nada aqui. Já quando aparece, ele é um cátion, nesse caso, ou se for negativo, o valor que está aqui, então quer dizer que ele está ganhando elétron. E a quantidade dessa carga vai ser a quantidade de elétrons que ele está ganhando. Então, eu posso ter um ânion que ganha um elétron, ficando apenas com um sinal de menos. Eu posso ter, ganhando 2 elétrons, fica 2 menos. E eu posso ganhando 3, que fica 3 menos. Certo? Lembre que toda substância que tiver carga positiva indica que ele está perdendo elétron. Então, ele é cátion. Se ele estiver ganhando elétron, a carga dele é negativa. Beleza?
Então, vou apagar aqui e seguir com o barco. Aí, como eu vou saber quem tem a tendência a virar cátion ou virar ânion? Vamos lá. Novamente, eu ainda vou falar sobre as propriedades dos elementos na tabela periódica, mas agora vocês já vão sabendo de uma, na verdade de duas, que são os eletropositivos e os eletronegativos. Pessoal, todo metal, ele tem uma forte tendência a perder elétron. E quem são os metais? Ó, metais, pessoal, são todos esses daqui de azul. Do alumínio, vem aqui para o chumbo, anda isso aqui tudinho. Esses daqui também, todos são metais. Então, todos esses daqui, ó, eles vão ter uma grande tendência, mesmo hidrogênio, tá? Hidrogênio não é metal. Eles vão ter uma grande tendência a perder elétrons. Já esses em amarelo, esses aqui, que tá um verdinho puxando para o azul, esse daqui e esses daqui, que são um verdinho puxando para o azul, ó, eles têm uma eletronegatividade meia. Ou seja, não é nem muito eletronegativo, nem é muito eletropositivo. Vai depender de quem eles vão se juntar para dizer se eles vão ser eletropositivos ou eletronegativos. Tá? Mas, de certeza, esses de azul daqui vão perder elétrons. Esses de amarelo vão ganhar elétrons, tá? Por que eles ganham? Porque eles são bastante eletronegativos. O que é ser eletronegativo? É a tendência de um elemento, na verdade, de um átomo, a ganhar elétrons. E eletropositivo é a tendência de um átomo, a perder esse elétron. Pessoal, vamos trazer isso para um relacionamento. Vamos lá. Eu estou querendo ligar um ser que quer perder com um ser que quer ganhar. Esse que quer ganhar é interesseiro. Então, ele só vai se juntar com o outro com interesse. Então, eu chamo que a ligação iônica é uma ligação de relacionamento por interesse. Ora, você vai ter uma pessoa, um elemento, que tem um elétron para ele e o outro elemento que quer aquele elétron dele, que é o interesseiro, o elétron negativo. Com isso, ele vai se juntar com o outro na tendência de apenas e somente apenas, não por amor, somente apenas com interesse no que ele tem. O que é que ele tem? O elétron. Então, os elementos eletronegativos são os elementos interesseiros. Eles estão interessados no seu elétron. Então, cuidado. Se você se juntar com alguém que for eletronegativo, já sabe. Essa pessoa é negativa e ela quer roubar o seu elétron. Tá bom? Então, brincadeiras à parte, ligação iônica. Um vai perder, que vai virar um cátion, e o outro vai ganhar, que vai virar um ânion. Tranquilo? Como é que eu faço agora para achar a fórmula geral do composto iônico? Simples. Você vai aplicar uma cruzadinha. Vamos lá. Eu sempre vou ter um elemento A, onde esse elemento A vai ter uma carga, já que ele é um cátion, uma carga X. Quando eu vou juntar ele com o elemento B, que ele vai ter uma carga Y. Pessoal, esse é o cátion, esse é o ânion, tá? O que vai acontecer? O valor da carga do cátion vem para debaixo do ânion. O valor da carga do ânion vem para debaixo do cátion. Então, vamos fazer um exemplo. Se esse A fosse 2+, vamos estar aqui, mais um B, e esse B é menos 1. Qual é a fórmula desse composto iônico? O número da carga do cátion, vou até escrever de outra cor para ficar melhor, tá? Ó. Então, aqui é 2+. O número da carga do cátion vem para debaixo do ânion e o número que está em cima do ânion vem para debaixo do cátion. Você está fazendo uma cruzadinha. Então, ó, o A, qual o número que vem para o A? Não é 1? Então, vem o 1. Certo? O B. Quem é que tá quem vem para o B? Não é o 2? Então, vem o 2. Como é 1, a gente não precisa representar esse 1, pessoal. Então,
a fórmula dessa ligação aqui vai ser A, B, 2. Tranquilo? Então, você vai fazer sempre essa cruzadinha, tá? Só que, geralmente, as questões não vão lhe dar já o cátion pronto. O que a questão vai lhe dizer? Ele vai dizer, ó, o elemento A, ele tem 20 prótons. E o elemento B, ele tem 35 prótons. Qual é a fórmula molecular quando eu juntar esses dois? Aí começa a pensar, meu Deus do céu, e agora? Lascou. Não, tem um passo a passo para você obter isso daí. Vou ensinar agora. Quando a questão lhe der isso daqui, ó, primeiro, você tem que fazer a distribuição eletrônica para cada elemento. Então, você vai pegar 20 prótons, que é igual a 20 elétrons, tá? Já que a carga dele aqui é 0. E você vai fazer um S2, 2S2, até completar os 20. A mesma coisa para o B, que tem 35. Vai fazer um S2, 2S2, até completar os 35, tá? Primeiro passo é esse, beleza? Fazer a distribuição eletrônica para cada elemento. Segundo passo, você vai ter que identificar a família de cada elemento. Como é que eu faço isso? Achando a camada de valência. Lembra lá? Camada de valência é a última camada de um elemento. Não se desespere agora, que já já eu vou fazer um exemplo completo para a gente, tá? Mas tem que achar a família dele na camada de valência. A família, pessoal, vai dizer se ele vai ser um cátion ou se ele vai ser um ânion. Anote isso aí para você nunca mais esquecer. Todo mundo da família B, ou seja, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, qualquer um da família B, e os elementos que são da família 1A, 2A, vírgula, né? 2A e 3A, todos eles, pessoal, todos eles têm a tendência a ser cátion, porque eles são eletropositivos. Quem é que tem tendência a ser ânion? Todo mundo da família 5A, 6A, 7A. Por que eu não botei 8A aqui? Porque os 8A, pessoal, eles já são os gases nobres, já estão estáveis. Então, em condições normais, eles não reagem. Tá? Eles não querem mais receber elétron, nem querem muito menos perder. Porque quem é da nobreza não quer perder. Tá? Então, pessoal, anote isso aí. Para a gente saber quem vai ser cátion e quem vai ser ânion, a gente tem que saber a família. Tá? E daqui a pouco eu vou explicar novamente como é que faz para achar a família. Aí, você, com a família, você sabe quem é cátion e quem é ânion. Você vai saber, o A vai ser o cátion, então ele vai perder. O B vai ser um ânion, ele vai ganhar. Com isso, pessoal, você vai saber quantos elétrons o cátion irá perder. Vamos lá. Se eu for da família 1A, esse cátion vai perder um elétron. Anota aí também para não esquecer. Família 2A perde quantos elétrons? 2. Exato. Família 3A perde quantos elétrons? 3. Beleza? Os da família B. Aí vamos ter que saber de qual família ele vai ser. Então, a gente não vai entrar nos da família B agora, porque senão a aula vai se alongar mais. Eu vou pegar outros exemplos quando eu for resolver exercícios e eu coloco lá da família B e a gente resolve e eu explico lá também. Tá? Senão a aula vai ser estendida. E os ânions? Quantos elétrons a partir da família eu sei que um ânion vai receber? Pessoal, se o ânion for da família 5A, regra do octeto, tem que ficar com 8. 5 para 8, falta quantos receber? 3. Então, quem for da família 5A vai ter que receber 3 elétrons, ficando com a carga de menos 3. Família 6A, 6 para 8, 2. Então, ele tem que receber 2 elétrons. Elementos da família 7A, 7 para 8, 1. Então, ele tem que receber 1 elétron. Então, a família 1A vai ficar com mais, 1 mais, 2A, 2 mais, 3A, 3 mais. Família 5A vai ficar com 3 menos, porque tem que receber 3. 6A tem que receber 2, menos 2. E 7A tem que receber 1, então fica com menos 1. Isso é uma regra para todos da família. Então, isso aí você tem que anotar bem anotadinho no seu caderno, na sua agenda, ou na parede do seu quarto, ou no teto, no piso, não importa, no braço, tatua no braço, para nunca mais esquecer. Certo? Depois disso, pessoal,
Agora é só fazer a cruzadinha. Por quê? Você sabe quantos elétrons ele vai perder. Então, digamos que esse A perde 1, que vai ficar 1 mais. Digamos que esse B aqui, quando você fizer essa jogada toda, vai ficar com 3 menos. Aí você sabe que o B é da família 5A e o A é da família 1A. Aí você vai fazer a cruzadinha. Certo? Então, pausa agora. Agora não. Pausa já o vídeo e vai anotando isso aí que eu falei. Tá? Pausa agora. Beleza. Voltou do pause? Então, a gente vai responder umas questãozinhas para ficar maroto esse assunto. Tá? Deixa eu só apagar aqui, senão vai ficar uma confusão. Beleza. E uma observação aqui embaixo. O número de elétrons cedido, ou seja, o número de elétrons de quem perde, tem que ser igual ao número de elétrons de quem recebe. Ou seja, toda vez que você formar um composto iônico, esse composto tem que ter uma carga total igual a zero, então ele tem que ser neutro. Tá? Ora, se você está perdendo 2 e o outro está ganhando 2, quando você somar isso daí e juntar, essa carga geral vai ter que dar zero. Tá? Mais 2 com menos 2, zero. Tranquilo? Isso aqui você não pode esquecer nunca. Por quê? Daqui para frente, quando você fizer uma fórmula iônica, não dá para você saber se você fez certo ou se você fez errado. Se você fez certo, quando você somar aqui as cargas, vai ter que dar zero. Se você fez errado, vai dar ou algum número positivo ou algum número negativo. Tranquilo? Então, vamos lá, fazer um exemplo, porque na vida se aprende com exemplo, né? Qual a fórmula do composto iônico formado por... Aí aqui, esqueci de botar, mas aqui, letra A, letra B. Da letra A, pessoal, eu quero formar o lítio mais o flúor. Na letra B, eu quero formar o alumínio mais o oxigênio. Então, vamos seguindo, né? Na letra A, eu quero do lítio. E o que é que ele me deu aqui? Que o lítio tem 3 prótons. Se o lítio tem 3 prótons, então ele tem 3 elétrons. Certo? Se ele tem 3 elétrons, vai fazer o quê? 1s2, 2s1. Pessoal, qual é a camada de valência do lítio? Exato, é a última, então é a 2. Camada de valência é a 2. Na camada de valência, eu tenho apenas um elétron. Se eu tenho apenas um elétron, então ele é da família 1A. Pessoal, lembra lá, se ele é da família 1A, então o lítio ele vai perder um elétron, ficando com a carga mais 1. Certo? E o flúor? Flúor, que tem 9 prótons, ó. Então, ele vai ter que ter 9 elétrons. E você vai fazer a distribuição eletrônica para o flúor. É 1s2, 2s2, 2p5. 2, 4 mais 5, 9. Qual é a camada de valência do flúor? Exato, é a 2. E no 2 eu tenho 2 elétrons mais 5, eu tenho 7 elétrons. Se eu tenho 7 elétrons, eu sou da família 7A. Pessoal, família 7A tem a tendência a receber elétrons. E vai receber quantos elétrons? 1. Então, vai ficar flúor menos 1. Aí eu vou juntar. Ó. Lítio, vou mudar de cor para não confundir. Sendo mais 1, mais eu vou ter o flúor menos 1. Você vai fazer o que agora? Exatamente, cruzadinha. O número que está em cima do cátion vem para debaixo do ânion. O número que está em cima do ânion vem para debaixo do cátion. Cruzadinha. Isso aqui vai me formar o quê? Lítio 1, que está em cima do flúor. E embaixo do flúor eu vou ter o 1 que estava em cima do lítio. Pessoal, como é 1 em 1, você pode cortar esses 1 aqui e vai ficar apenas lítio e F. LiF. Então, essa é a fórmula molecular para essa ligação iônica aqui. Certo? Quem era o cátion? Exato, o lítio, que a carga dele é positiva. Quem é o ânion? O flúor, que a carga dele é negativa. Esse está perdendo e esse está ganhando. Certo? Vou fazer o exemplo da letra B, pessoal.
Letra B. Quem é que eu tenho aqui? Eu tenho alumínio, e olha que o alumínio é 13. Então, alumínio, se o número de prótons do alumínio é 13, pessoal, então ele tem que ter 13 elétrons. Se ele tem 13 elétrons, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6. Opa, ficou embaixo, não foi? Danadinho, pronto. 2, 4, 10. Faltam 3. 3s1, 2, perdão. 3p1. Tá. 2, 4, 10, 12, 13. Camada de valência do alumínio, ó, é a 3, tá? E aqui eu tenho 2 mais 1, então aqui eu tenho 3 elétrons. Se eu tenho 3 elétrons, pessoal, então ele é da família 3A. Pessoal, família 3A, a tendência do alumínio é perder 3 elétrons. Então fica L3+, tá? E agora o oxigênio. O oxigênio tem 8. Se ele tem 8 prótons, então ele tem 8 elétrons. E você segue. 1s2, 2s2, 2p4. Qual é a camada de valência do oxigênio? É a segunda, porque é a mais distante. Camada de valência, camada de valência. E aqui dentro eu tenho 2 elétrons mais 4, eu tenho 6 elétrons. Se eu tenho 6 elétrons, isso quer dizer que eu sou da família 6A. Volta lá no slide anterior, e família 6A, ele tem a tendência a ganhar 2 elétrons. Quando eu for juntar esses dois, ó, eu vou ter Al3+, mais O2 menos. Eita, que ficou muito claro, não foi? 2 menos, pronto. A carga que está em cima do cátion para debaixo do ânion, a carga que está em cima do ânion vem para debaixo do cátion. Quando eu fizer isso aí, o que é que vai ficar? Vai ficar Al com a carga que estava em cima do ânion, 2, e o O com a carga que estava em cima do cátion, que era o 3. Então, essa daqui é a fórmula molecular para esse composto iônico quando eu junto alumínio e oxigênio, tá? Como saber que eu estou certo? Vamos lá. Foi o que eu falei. Que o número de carga total dessa molécula tem que ser igual a 0. Foi isso que eu falei? Então, como é que eu vou saber disso? Vamos lá. Qual é a carga do alumínio, pessoal? Não é 3? Não é 3 mais? Ou seja, não é mais 3 a carga do alumínio? E você tem quantos alumínios aqui? 2, né? Beleza. Essa é a carga dele. Tá? E qual é a carga do oxigênio? A carga do oxigênio é menos 2. E você tem 3 oxigênio. Quando eu somar isso daqui tem que me dar 0. Vamos ver. 3 vezes 2 dá mais 6. Mais 6. Mais menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Mais 6 com menos 6 dá quanto? 0. Então, isso daqui, a carga total do seu composto iônico formado é igual a 0. Faça para esse mesmo processo para o fluoreto de lítio, que é esse daqui de cima, que você vai ver que vai dar igual a 0. Se não deu, você errou sua conta. Tá bom? Beleza. Vamos apagar isso aqui tudo. Novamente, quem está com dificuldade na distribuição eletrônica, pessoal, infelizmente ou felizmente, tem que pegar o diagrama de Linus-Pauling e praticar, certo? Não tem outro caminho a correr. Se você quer ficar craque no diagrama de Linus-Pauling, não tem outro caminho. Tem que praticar, tá? Tranquilo. Aí, características dos compostos iônicos, pessoal. Todo composto iônico, ele forma um retículo cristalino, como você observa aqui no lado. Aí os vermelhos são os cátions e os verdes são os ânions.
tá? Todo composto iônico vai formar esse retículo cristalino aqui. Por isso que todo composto iônico, galera, ele vai apresentar, em sua grande maioria, a sua fase física, quase não sai, seu estado físico, bem melhor dizendo, vai ser sólido, porque todos eles vão estar como um retículo cristalino, assim, certo? Por isso que eles são sólidos a temperatura ambiente, tá? Por exemplo, todo sal que você encontrar na sua vida, ele é feito por ligação iônica, tá? Eles são duros e quebradiços. Se você pegar um pouquinho de sal e começar a quebrar, você vai conseguir quebrá-lo. E eles conduzem corrente elétrica quando estão fundidos ou em solução. Fundidos, pessoal, é quando ele passa do estado sólido para o estado líquido, aumentando a temperatura. Aí vai ficar com íons livres para circular. E em solução aquosa, eles conduzem eletricidade também, certo? Já a solubilidade, eles, em geral, possuem alta solubilidade em solvente polar, ou seja, na água, certo? E possuem um alto ponto de fusão e de ebulição. Como é que ocorre, pessoal? Por que é que o sal ele some na água? Trouxe uma curiosidade aqui. Porque ele vai estar num processo chamado de solvatação. O que é isso? As moléculas de água, elas vão englobar cada íon desse aqui. Ó, ele entrou na forma sólida e você colocou ele na água, ele desaparece. Porque a água está meio que escondendo ele. Ó, ele separou o sódio Na+, de um Cl, e tem água envolvendo ele. Esse processo aqui é chamado de solvatação. Tá? Toda vez que você colocar alguma coisa em um solvente e ele desaparecer, quer dizer que aconteceu um processo de solvatação. É o solvente que está englobando o soluto. O soluto aqui, no caso, era o sal. Cristal de NaCl, quando eu coloco em água. Se você colocar uma quantidade a mais, pessoal, você vai ver que o sal ele vai começar a ficar embaixo do copo. Por que isso? Não tenho mais quantidades de água suficiente para solvatar o sal. Por isso que ele vai lá para o fundo. Se você colocar mais água nesse copo, o sal que estava no fundo vai começar a desaparecer porque você colocou mais moléculas de água para fazer a solvatação. Beleza? Então, pessoal, foi isso. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau.